Graças e paz, amados irmãos, chegamos no final do mês de maio, mês longo, mas muito abençoado, em que Deus falou profundamente aos nossos corações, e eu creio que Ele vai encerrar esse mês nessa manhã e logo mais à noite com a última mensagem de forma assim extraordinária. E eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 21, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse mês, te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos porque foi um mês de crescimento, de experiência, de amadurecimento, em que o Senhor falou poderosamente com cada um de nós através da tua palavra, em que a oração tem nos feito refletir muito em como nós temos nos relacionado contigo e com o nosso próximo. Agora, mais uma vez, fala aos nossos corações nessa manhã, continua conosco, abençoa o nosso dia, assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quanto mais oramos, quanto mais buscamos a presença do Senhor, quanto mais nos aproximamos do Senhor, isso vai gerando em nossos corações crescimento e maturidade espiritual. Então, se eu oro e trabalho a comunhão, se eu oro e trabalho família, se eu oro e trabalho evangelização, se eu oro e sou grato a Deus, se eu oro e tenho uma experiência com Deus, então tudo isso vai enriquecendo a minha caminhada, o meu crescimento, a minha maturidade, a minha percepção de mundo, de sociedade, mas principalmente a minha visão de reino. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nós precisamos adquirir maturidade na convivência, não só no nosso relacionamento com Deus, mas principalmente no nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Porque a proporção que eu entendo a vontade e o querer de Deus para a minha vida, a proporção que eu permito que Deus trabalhe em mim, eu também estou permitindo que Deus me aperfeiçoe para que eu me relacione melhor com as pessoas à minha volta. Então eu saio daquele contexto de individualismo, daquele contexto em que eu sou o centro de todas as coisas, eu começo a entender que as coisas não são sobre mim, mas sobre aquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim. Eu começo a olhar para o outro como alguém que o Senhor colocou na minha vida para que eu o sirva, para que eu o abençoe, para que eu colabore, para que ele seja uma pessoa abençoada. Eu começo a entender que eu não preciso brigar, que eu não preciso prevalecer, que eu não preciso ser mimada e paparicada o tempo todo, mas que eu, diante do Senhor, um servo maduro, fiel, um servo obediente, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que Deus tem colocado ao meu redor. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a chamar a atenção da igreja para que nós possamos entender que nós, se temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós somos luz. Então, nós temos um agir e um pensar diferenciado de todo o restante das pessoas. Se as pessoas brigam e discutem por tudo e por qualquer coisa, se as pessoas acham motivo para ter inimizade, para cancelar, não curtir, não compartilhar, para deixar de ser amigo, eu não sou dessa forma, mas eu posso ouvir todas as coisas, eu procuro ter empatia, me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Como a minha irmã orou no outro dia, eu achei muito interessante a oração dela. Senhor, eu não preciso conhecer para entender, para sentir o que o outro está sentindo e passando. Eu posso me compadecer do outro sem que eu o conheça.
Isso é maturidade espiritual, é ter maturidade na convivência. Nós vemos que nós vivemos numa sociedade, num mundo em que as pessoas, elas brigam por poder, elas brigam para ocupar o espaço, brigam para ter o melhor, brigam para ser o primeiro, para ser reconhecido, para ter fama, para ter glória, para ter sucesso. Mas quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu entendo os desígnios de Deus para a minha vida, quanto mais eu entendo o que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos e nos ensina através da sua palavra, eu entendo que o Senhor me chama, que o Senhor nos chama para sermos servos uns dos outros, para nos sujeitarmos uns aos outros em amor, no temor do Senhor, respeitando ao Senhor. Quando eu respeito o Senhor, eu aprendo a respeitar o meu próximo. Nem sempre vou concordar com você, mas acima de tudo, eu preciso te respeitar. E se eu te respeito, eu não discuto, eu não brigo, eu não termino a minha amizade, eu não te abandono, eu não digo que não quero mais saber de você, não corto relações com você, mas em amor eu oro por você, em amor eu não desisto de você, porque acima de tudo eu temo ao meu Senhor e eu sei que você, assim como eu, também é alvo da sua graça, do seu amor e do seu cuidado. Então, que nós possamos ser verdadeiramente homens e mulheres maduros na fé. O tempo da meninice, das pirracinhas, das picuinhas, já passou. Porque a proporção que buscamos a presença de Deus, a proporção que estamos na presença de Deus, entendendo o seu propósito e o seu querer, a proporção que temos comunhão com o Senhor, nós estamos num nível mais elevado. Não no nível natural, mas passamos a viver no nível sobrenatural, no nível que Deus nos revela as coisas grandes e ocultas que Ele tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. E que eu e você possamos ser esses que andamos nesse nível do sobrenatural. E já deixando as coisas naturais para trás, porque nós não somos pessoas que estão presas a pequenas coisas, mas nós estamos vivendo na dimensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que você, a cada dia, busque mais esse crescimento e essa maturidade para conviver, para ter uma convivência saudável com todas as pessoas à nossa volta. Que Deus te abençoe. Paizinho querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse mês, um mês de oração, um mês de jejum, um mês de crescimento, um mês de conhecimento, de aprofundamento, Senhor, na tua palavra, na tua vontade para as nossas vidas. E que nós saiamos desse tempo fortalecidos e entendemos que precisamos continuar buscando a tua face, crescendo e sendo aperfeiçoados para que a tua obra se complete em cada um de nós e através de cada um de nós. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção e que possamos ter um relacionamento maduro e saudável com todas as pessoas à nossa volta, porque isso é reflexo do relacionamento que temos contigo. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.